Você tem alguma dúvida? Ao invés de abrir caixinha, eu vou deixar a oportunidade pra você, porque você é VIP. Tipo umas Tá 8 jogando horas por aí. menos. Pera, o Gabi tem dúvida? Não? Então vai, pai. Mas voltando um pouco naquele assunto lá do buraco negro e tal. Passa. Então, no lugar da caixinha, hoje nós temos a caixinha física. Fábio, lance sua pergunta na nossa caixinha do amor. O que é o buraco de minhoca e se ele tem alguma relação com o buraco negro? O que é o buraco de minhoca e se ele tem relação com o buraco negro? Eu ia falar mercado São negro. coisas distintas. Buraco negro. Não, tem relação. O que que acontece? É, uma parte da teoria da relatividade... Porque assim, a gente pode dividir em dois momentos, né? O Einstein, com a teoria da relatividade dele, tem dois momentos. E tem um segundo momento em que ele reinterpreta o que que é gravidade. Então, o Newton tinha falado, quanto maior a massa, maior é essa força gravitacional, né? O Einstein, ele pensa o seguinte, que o espaço-tempo é como se fosse um tecido, né? Vamos pensar tipo nessa o tecido que está em cima dessa mesa aqui. E quanto maior a massa de um corpo, mais ele dobra o espaço-tempo. Se esse corpo tem uma massa tão grande quanto o buraco negro, pode ser que ele afunde tanto esse tecido que fura o tecido, sei lá. E aí você vai parar num outro lugar e num outro espaço-tempo, né? Aí é a definição do buraco de Esse verdade, é o então. buraco de minhoca, aí seria realmente um buraco. Um caminho para um outro espaço-tempo, isso. Então você ia parar num outro lugar no universo, em outro... Eu tô falando não só o lugar, mas espaço-tempo, porque o Einstein, ele entende essas coisas como juntas, né? Você não pode falar só do espaço, tem que falar do tempo também, né? Então, mas é isso. Aí entra o multi. Seria uma Uma ponte. galáxia até a outra no espaço. A pergunta Isso, dele, só eu sei. vou falar no É. microfone porque a galera não tá te ouvindo. A pergunta dele é se seria como se fosse uma ponte espacial entre uma galáxia e outra. Ou entre uma galáxia e outra, ou entre qualquer lugar do Ai, universo, aí né? entra no multiverso dos heróis. Ai, adoro também. Será que existe? Você acredita no multiverso? No multiverso, vixe. Vamos lá. Primeiro me fala o que que você entende por multiverso. Tem um livro que me desbloqueou essa dúvida na cabeça. Tem um livro que chama Biblioteca da Meia-Noite. Já ouviu falar? Não. É uma história à brisa. Vocês leram? A Edith tá lendo? É muito bom. É uma brisa. A mulher, ela tá na merda na vida dela, aí ela se mata e se vê no caminho entre a vida e a morte, e ela acorda numa biblioteca, que é a réplica da biblioteca da escola dela, onde ela cresceu. E a bibliotecária também é a mesma. Recebe ela, só que, tipo, todos os livros são verdes nessa biblioteca. Aí a bibliotecária, ela tem um livrão. Nesse livrão são vários e se da vida dela. Vários. Para cada e se, ela criou um braço do que poderia ter sido a vida dela. E cada um dos livros é esse e se. E no que desbloqueou isso na minha cabeça, eu falei, puta, é verdade, né? Já pensou, existe um e se, por exemplo, e se a Tabata não tivesse casado? E aí tem essa Tabata que não casou. E aí tem gente que anexa isso àquela coisa do déjà vu, que o déjà vu, na verdade, não é porque você volta ou acelera no tempo, é porque você tromba com esse outro É a multiverso. falha na Matrix. É a falha na Matrix. O que você acha disso? Porque foi aí que me despertou. Eu falei, puta, será que essas coisas de filme de herói não é só criação, fantasia? Realmente pode ter algum estudo envolvendo isso ou não tem estudo? Então, o grande lance, assim, é... O método científico, ele prevê que você teste as coisas, faça experimentos. Mas tem um campo da física que é teórico, né? E a gente talvez nem consiga testar agora. Eu acho que entre essas hipóteses, tá a hipótese do multiverso, que também eu não sei como que a gente testaria isso, né? Mas nada impede a gente de pensar, e se? Olha E lá. se... Aí pronto, criou outro. Criou outro. Criou Porque outro. duplicou. Já era, né? Pulverizou. E você acredita, ô Luan? Olha, eu nunca, pra falar a verdade, eu nunca parei muito pra pensar sobre isso, sabia? Se existe multiverso. Eu não, assim, de existir um outro Luan numa outra linha do tempo, talvez, é isso? Uhum. Não sei, eu acho que não. Eu não acredito, não. Não? Não. E depois, porque falam da constelação de Órion, né? A constelação de Órion é a constelação, mas falam
da galáxia de Órion, que depois... Que a nossa galáxia é isso aqui, aí tem outra assim, outra assim, outra assim. Essas coisas de outros universos siderais, você acredita? Ó, aí é o que eu acredito, tá? Não é o que a ciência diz. Quando falam de vida fora da Terra, Uhum. eu acredito existir vida. Aqui a palavra, não sei se a palavra é vida, vou chamar de vida, tá? Eu acredito sim existir vida fora daqui, mas eu acredito que a gente não vai encontrá-la. Por quê? Porque elas estão numa outra Vibração. vibração, vamos chamar assim. No multiverso! Mas eu não sei, mas não é uma linha diferente da minha, eu acho. Eu acho que a gente tá vivendo. É, é que a minha visão é espírita, né? Então, Sim, assim, existem espíritos que, sim. pra mim, a gente pode considerá-los vivos, né? Vamos chamar assim. Só que eles estão um outro nível Nível energético, vibracional. vibracional, sei lá. Coexistem com a gente, tanto aqui na Terra quanto em outros orbes, né? Outros planetas. Só que a gente não consegue identificá-los porque a gente está usando as ferramentas deste mundo material. Para um espírito, o mundo material é diferente, né? Para eu acessá-lo, eu tenho que também me desdobrar de algum jeito. E eu Uhum, acho que existem níveis diferentes. Então, eu acredito em vida fora daqui, eu acredito em outras dimensões. Isso eu uhum. acredito. Mas aí é uma visão da espiritualidade, entendeu? Eu Entendi, não tem acredito a ver com a nisso. física. Não tem a ver com a física. Entendi. E essa parte de estudo da física mesmo, quanto a lá fora, aos sinais que todo mundo linka, né, que tem no mundo, você não faz essa relação. Não na física, a Física. ciência, na verdade. A física ainda não descobriu nada, né, lá fora. É engraçado porque em alguns momentos, assim, da história, a gente teve alguns sinais de lá de fora e a gente pensou, caralho, é ET, alienígena e tal, e não era. Como, por exemplo. Tipo, meu, tinha um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas assim, ele curtia muito esses estudos, né, da astronomia, e ele construiu, assim, uma antena parabólica no quintal dele. Eu fico imaginando na época, né, ele com a mulher dele, assim, a mulher, precisa arrumar o telhado, precisa comprar isso. Ele fala, não, vamos investir nosso dinheiro numa antena parabólica, né? Aí o cara montou uma antena grandona lá, tal, pra captar sinais de rádio e tudo mais. Ele começou a captar sinais que vinham de fora da Terra. O que que você vai pensar? ET. Alienígena. Tá falando Tá comigo, tá falando puxando o comigo. fone. Só que não, eram emissões de outros astros, né? E depois também teve um período em que a gente viu emissões que tinham uma frequência. Então a gente falou, tem um negócio que não é aleatório, tá seguindo uma frequência, será que não é uma forma inteligente, né, de vida que tá mandando sinais pra gente? Só que não eram pulsares que chamam, né? São estrelas que mandam com um certo intervalo de tempo, Uhum. algumas ondas e tudo mais. Então, tiveram vários momentos que a galera falou assim, mano, é ET, e não era. Entendi. Aí tem até a sigla SETI, que é do inglês, eu não lembro agora o significado, mas eles procuram vida fora da Terra, né? É só você assistir History ou H2, que é o que o meu marido, se deixar, assiste o dia inteiro. Aí, às vezes, tem um movimento ali na mata, tem um corte É o ET específico. Bilu. O ET Bilu. Você lembra desse? Não, ET Bilu Não! faz tempo. ET Bilu? Qual Vocês que é o nunca ET viram Bilu? isso? Isso, busque conhecimento. Mano, é o bagulho mais bizarro da Não televisão lembro. brasileira, velho. É muito Eu não tosco. lembro. Tipo assim, pensa naqueles programas da tarde. Eu nem lembro que emissora que era. Era na Record, velho? Sei lá. E era do Gugu? Bilu não era Era. um astrônomo que fazia horóscopo? Bidu. Bidu é uma coisa, Bilu Bidu, é olha outra. lá. É. E, mano, os caras tão assim, tipo, uma reportagem assim e tal. Aí eles entram na mata, tá escuro, né? Tem aquela câmera infravermelha e tal. Aí tem uma movimentação no mato assim. Mano, claramente é alguém que tá vestido. Aí é o ET que eles chamam de ET Bilu. Aí eles começam a conversar com o ET. Aí, Não. aí o ET tem uma vozinha fininha, e tipo, o que que você falaria de mensagem pra humanidade? Busquem conhecimento. Ele fala assim, mano, Fake... Mentira, na TV brasileira é sem isso? zoeira. Mano, parece um bagulho. Parece que é o Hermes e Renato que fez o negócio, velho. É muito zoado. E passou isso, tipo, na TV, assim, aberta, à tarde. Tipo, por quê, tá ligado? Aham. Aí, claro que a galera zoou muito isso depois. Até Sim. hoje, fala, mano, do ET Bilu. É, isso é. Não, eu realmente acredito em ET em outro nível, assim, que a gente não enxergue.
mas que eles coexistem. E aí entra um monte Mas de você acha gente que é fala que o... é um ET material que pode encostar em você ou não? Ele tá em outra... Em outra dimensão. Eu acho que a gente consegue alcançar. Aí tem gente que fala que é o chá de ayahuasca que ajuda, ou níveis avançados de meditação também ajuda. Eu já ouvi eu tenho gente que eu conheço que fala que vê depois que fica tanto tempo meditando, mas que medita há muitos anos. Tem gente que fala que viu na experiência da ayahuasca, então eu acho que é muito individual isso. Mas realmente não tem como a ciência comprovar. Se a ciência for olhar uma situação dessa, vai falar que é porque o ayahuasca é alucinógeno. Ponto. Não vai. Não tem como tipo, ir para outra dimensão e estudar. Eu entendo isso, infelizmente. Eu acho que a ferramenta que a ciência usa, como é material, ela vai buscar só o que é Mas material. tem coisas que não se explica mesmo. Você quer mais do que ir pro Egito, ver algumas coisas ali em hieróglifo que, não tinha como os caras saber. Que ia ter nave. Eu vi um helicóptero esculpido lá, desenhadinho, bonitinho, um helicóptero. Os caras estavam muito... Os caras já eram engenheiros, já. Não tem explicação. Eles faziam inseminação artificial já naquela época. Tinha lâmpada. É que a lâmpada deles era num outro formato, né? Que envolvia algodão, mas tinha lâmpada. É muito Discovery isso, né? Alienígenas do passado. Não, mas pior que eu fui e vi. E realmente é bizarro.